Fala, povo, tudo bem com vocês? Bem, nós estamos aqui mais uma semana, né, para assistir aula de filosofia nessa semana. E nosso conteúdo de hoje vai ser o segundo e último momento, infelizmente, dadas as limitações de carga horária e tempo da disciplina, para falar sobre um dos maiores filósofos de todos os tempos, que foi Aristóteles. Nós começamos na aula passada, essa é a segunda aula para falar de Aristóteles, né? Nós estamos seguindo nosso livro, que é o livro Fundamentos de Filosofia, de Mirna Fernandes e Gilberto Coutrin. Aristóteles vai aparecer para nós lá no capítulo 12, especificamente na página 227, e aí nós hoje vamos falar sobre alguns assuntos específicos para dar continuidade e encerrar, né, esse período. Se fosse presencial, nossa aula teria muito mais tempo sobre Aristóteles, mas infelizmente nós não podemos ainda ter aulas presenciais, né? Então, nosso assunto hoje sobre Aristóteles, ele versa sobre quatro itens, né? Quatro itens. Primeiro, vamos falar sobre a existência de uma divindade, aqui divindade entre aspas, né? Mas a existência de uma causa que as religiões costumam chamar de Deus. Nós vamos analisar isso segundo o pensamento de Aristóteles. E depois vamos falar da filosofia prática, que é política, ética e estética, também dentro do pensamento de Aristóteles, né? É uma pena nós termos tão pouco tempo para discutir coisas tão complexas em Aristóteles. Na graduação nós teríamos aqui 40 horas só para discutir todos esses assuntos. Mas fazemos o que podemos, né? Volto a dizer, como nós já falamos na aula passada, que Aristóteles foi um dos... Isso é um umidificador, viu? Para tirar a secura do ambiente, essa fumaça. Aristóteles foi um dos filósofos mais importantes da antiguidade, se não o mais importante da antiguidade, e ele marca profundamente o pensamento ocidental, especificamente hoje, quando nós falamos de ciência e tudo mais, nós estamos bem focados, né, nesse pensamento de Aristóteles, em boa parte do que Aristóteles descrevia. Há quem diga que se Aristóteles fosse vivo hoje, ele não iria para as academias de filosofia, para os cursos de filosofia, mas ele iria para os cursos de ciência, algo muito mais parecido ao que ele fez à época do que apenas filosofia. E nós vamos lembrar que à época filosofia não era apenas, né, essa capacidade de raciocinar e de refletir e de questionar, porque tudo na antiguidade grega era filosofia. As ciências não tinham autonomia ainda da filosofia, né? Mas dando continuidade, nós vamos começar pelo primeiro assunto, que é a prova da existência de uma causa única para tudo. Mas antes disso, é preciso nós entendermos a distinção entre causalidade e causalismo. Está aqui em cima, né? A distinção. São coisas diferentes. E aqui embaixo eu coloquei para vocês uma gravura que talvez nos deixe mais à vontade para entender isso. Vejam, eu coloquei uma sequência de itens do A até o D, que está lá na frente, né? Está lá na frente. E imaginemos que aqui nós temos uma sequência de causas e efeitos. D é efeito de C, C, portanto, é causa de D. C é efeito de B, e B é causa de C. B é efeito de A, e A é causa de B. Isso aqui é causalidade, ou seja, A que causa B, que causa C, que causa D, e assim sucessivamente, ao infinito. A reta central no final ao infinito. Veja bem, isso é causalidade. Quando eu atribuo que A é causa de D, a gente diz que é causalismo. Imagine o seguinte, imagine que um minerador extraiu ferro de uma mina, esse ferro foi levado para uma forja e nessa forja foram produzidas armas de fogo. Essa arma de fogo foi para uma loja e lá vendida, e em sequência alguém comprou e matou alguém. A causa da morte da pessoa lá, depois do D, no E, é a pessoa que extraiu o ferro? Eu posso culpá-lo e condená-lo? Alguns vão dizer, pode, outros vão dizer que não, mas deixa eu bagunçar mais ainda. Se a pessoa que extraiu o ferro não tivesse extraído, a arma teria sido feita e o homicídio cometido? A
resposta é bem óbvia, né? Não. Entretanto, essa pessoa que extraiu ferro, ela não é culpada do homicídio. Porque para que eu seja considerado culpado de alguma coisa, eu tenho que ser a causa imediatamente anterior. Então, se alguém matou alguém com arma de fogo, o vendedor da arma de fogo não é culpado, o fabricante da arma de fogo também não é culpado, o mineiro que tirou o minério de ferro da mina também não é culpado. Se eu culpo o mineiro, o fabricante e o vendedor, eu estou cometendo o erro do causalismo e não da causalidade. Por isso que as ciências criminais elas sempre buscam a causalidade e não o causalismo. Ou seja, você tem culpa e se houve um crime, deve ser punido aquela causa primeiramente anterior que lhe causou. Isso é causalidade. Tirada essa distinção, vamos imaginar uma coisa. Essa relação de causa e efeito, segundo Aristóteles, ela não pode ir ao infinito. Ou seja, vai chegar um ponto de uma causa primeira, de algo que tenha causado todas as outras. Porque eu não posso retroceder aqui, voltando aqui em causas anteriores, até o infinito. É óbvio e é racional que algo tenha sido primeiro. Algo tenha acontecido primeiro. E esse algo que aconteceu primeiro cause todas as demais. Portanto, uma das provas de que Aristóteles utiliza para nós que somos de origem religiosa cristã, entendermos Deus é entender Deus como a causa de todos os seres. De tudo que existe tem uma causa comum. Essa causa comum é Deus. Vejam bem, Aristóteles não falou em Deus. Aristóteles falou que existe uma causa primeira. Vocês lembram da aula passada que Aristóteles deu algumas explicações sobre o movimento, ato e potência, matéria e forma, a transformação dos objetos. Os objetos sempre se transformam naquilo que eles têm potência de ser. E aí vocês lembram da árvore que gerou esse violão que está aqui atrás de mim, né? Vocês vão lembrar da matéria-prima que gerou essa tela que está aqui atrás de mim, por exemplo, que é de tecido. A matéria é a mesma, mudou-se a forma com que elas estão, ato e potência. Essa cadeia de movimento, diz Aristóteles, é o que gera os seres, o movimento. Então, se existe a causa primeira, essa causa primeira ela é a fonte de todo o movimento. Mas ela não pode ser movimentada por nada. Ela tem que mover-se a si mesma, sem ser movida por nada ali anterior. Porque se essa causa primeira for movida por algo anterior, a causa não vai ser ela, vai ser a anterior. Deu para entender, né? Então, B não se move só, porque B é movido por A. C não se move só, porque C é movido por B. Mas para que A seja a causa primeira, ela não pode ser movida por nada antes dela. Ela tem que mover-se sozinha. E aí, vocês já devem ter ouvido falar, se não ouviram falar, vão ouvir agora. Aristóteles fala na teoria do motor imóvel. Ou seja, está aqui até uma gravura aqui embaixo, é bem clássica sobre isso. Vocês estão vendo que há aqui uma engrenagem, há um movimento que ele gera aqui depois dele, mas antes dele não há nada. Ele é o primeiro que se movimenta. E ele é uma causa não causada. Ou seja, ele é causa das demais, mas ele não foi causado por nada. Ou esta causa não foi causada por nada. Vejam aqui ó, na lateral ó, que eu coloquei uma gravura que fala justamente isso. Existe a primeira causa não causada, está bem aqui, ó. Está bem aqui, ó, em cima. Existe uma causa não causada e ela vai gerando uma sequência de outras causas que causam outras, que causam outras, que causam outras e assim ao infinito. Lá embaixo estão vendo o 8 deitado, que é o símbolo do infinito. Mas aquele infinito só existe em função desta primeira causa, desta causa não causada. Segundo Aristóteles, que causa o movimento desse motor imóvel, ou o primeiro motor. É a primeira causa eficiente, ou seja, é o agente que provoca a primeira mudança. Sobre os 4 tipos de causas, vocês voltam na aula anterior e está lá a explicação. Causa formal, causa material, causa eficiente e causa final.
O motor imóvel é a primeira causa eficiente e também é a primeira causa final. É a primeira causa eficiente porque é o primeiro agente que muda tudo. E é a primeira causa final porque a perfeição a que todos os objetos tendem em última instância é a ele, ou é a ela, a essa primeira causa. Seria, portanto, Deus quem atrelou essa ideia de Deus ao motor imóvel de Aristóteles. Foi Tomás de Aquino, um santo, um doutor da Igreja Católica que viveu na Idade Média, especificamente no período da Escolástica. Nós vamos encontrar na Idade Média dois filósofos famosos, que é dois santos da Igreja Católica e doutores da Igreja Católica, que é Agostinho, no primeiro período da Idade Média, que a gente vai chamar de patrística, e Tomás de Aquino no segundo período da Idade Média, que a gente vai chamar de escolástica. E aí Tomás de Aquino vai revisitar essas obras de Aristóteles, tanto é que Tomás de Aquino é um neo-aristotélico, e ele vai colocar essa como uma das 5 provas racionais de que Deus existe. Então, inclusive, linkadas aqui, né? Deus existe porque é o primeiro motor imóvel, Deus existe porque é a primeira causa eficiente, Deus existe porque é um criador racional, Deus existe porque é absolutamente perfeito, e Deus existe porque é um ser absolutamente necessário. Isso aqui é assunto para outra aula, na verdade, né? Eu quero com isso desmistificar a ideia de vocês de que a filosofia é ateia, de que a filosofia existe para provar que Deus não existe. Não é verdade. Vários filósofos tentam o contrário, provar que Deus existe. Pouquíssimos filósofos, mas especialmente alguns contemporâneos, é que se preocupam com a ideia de um ateísmo filosófico. Mas a filosofia, em sua grande maioria, é teísta. Não é só deísta, é teísta, inclusive. Portanto, aqui nós temos uma curiosidade que esse motor imóvel, segundo Aristóteles, ou essa causa primeira, essa foto, é claro, está só representando Deus, mas é um filósofo, inclusive helenístico, nós vamos trabalhar ele depois que falarmos de Aristóteles, próxima aula já, inclusive. Se Deus criou o mundo, Deus não pode cuidar do mundo. E aqui eu tive o respeito, né, de colocar 2 tipos de mundos. Né? Um universo lá com todas as galáxias e todo, né, o esplendor que o universo demonstra, mas tem um grupo, né, que acha que aquilo tudo é balela, é globalismo, é comunista, teoria de comunista para dominar o mundo e tal, que acha que o que existe é a tábua, né, com o Sol e a Lua brigando aí em cima. Eu respeitei, né, as opiniões, apesar de burras, mas a gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar, né? Para poder dizer que, independente do seu modelo de mundo, de cosmologia ou de cosmogonia, segundo Aristóteles, se foi Deus realmente que criou isso, Deus está de costas para ele, porque Deus não poderia cuidar disso. Não caberia à divindade esse cuidado. Caberia à divindade apenas a criação, não o cuidado do mundo. E aí, dito isso, nós passamos a analisar a filosofia prática em Aristóteles, que é a política, a ética e a estética. É preciso relembrar primeiro que para um grego não há distinção entre política e ética. Nós foi quem criamos isso. Acho que se um grego nascesse hoje e visse a gente tratar política e ética como coisas distintas, eles morreriam. Eles infartariam, né? Então, política e ética são a mesma coisa. Sendo que a política é a ordem de organizar a polis e a ética é a ordem de organizar o comportamento que a gente tem uns com os outros. Né? Então, a primeira constatação para falar de política em Aristóteles é o seu entendimento antropológico, é a concepção antropológica que Aristóteles tem. E aí a concepção antropológica de Aristóteles está aqui, nessa frase clássica que o homem é por natureza, quer dizer, na sua essência. Nós vamos lembrar que, para os pré-socráticos, natureza não é fauna e flora, natureza é a essência dos seres. Por natureza, o homem é um animal político. Ou seja, ele nasceu em coletividade, ele tem a coletividade entranhada dentro dele. Nós aprendemos em sociologia que essa coletividade nos é ensinada pela socialização, pelo controle social, né, pelas institucionalizações e por aí vai. Aristóteles não sabia disso, é óbvio. Essas descobertas são da sociologia do século XIX. Mas ele já diria que nós somos, por natureza, animais políticos. Animais que vivemos em função da polis. O surgimento das cidades está bem na época de Aristóteles. Mas é curioso entender
como Aristóteles concebe as formas de governo, em quais critérios ele analisa essas formas de governo. Então vejam bem, está aqui em cima. Se a ética, e já adiantando que a ética para Aristóteles é uma preocupação com a felicidade do homem, do indivíduo, a política é a mesma preocupação, mas com a felicidade coletiva. Essa felicidade coletiva vai passar especificamente pelo modo como a cidade é constituída. E vamos lembrar que, para Aristóteles, não existia ainda a ideia de polis, ou a ideia de Estado, de nação. Isso vai surgir a partir do seu discípulo, do seu aluno, que é Alexandre Magno, a criar um império grego. Né? Aristóteles está inserido na realidade de cidades-estados autônomas. Atenas é uma cidade-estado autônoma, onde Aristóteles mora junto, primeiro para estudar com Platão na academia, depois quando funda o Liceu, né? E depois quando vai-se embora em exílio, depois que Alexandre morre. E é curioso analisar que Aristóteles ele vai estabelecer 6 tipos ou formas de governo. Quando vocês estiverem no terceiro ano, nós vamos trabalhar política, constituição da política, vamos trabalhar isso melhor. Não vai ser comigo, vai ser com o professor substituto ou professora substituta, mas certamente isso aí vai ser trabalhado. Aristóteles estabelece 6 formas de governo. E ele vai dizer que existem 6 formas de governo. 3 boas e 3 más. A palavra corrupta aqui não vem de corrupção da Lava Jato, desvio de verba. Corrupta quer dizer que não presta, que é mal. No entendimento dos gregos, né? Não quer dizer que mudamos muito o entendimento, não, mas às vezes a gente liga corrupção apenas à ideia de roubo, desvio de verba, e os antigos não estão preocupados muito com isso, até porque a ideia da verba pública era uma coisa meio inexistente àquela época. Embora existissem impostos, né? E tudo mais. Mas enfim, então você imagina pelo critério quantitativo, ó, tá lá, tá aqui, ó, né? Pelo critério quantitativo, nós vamos ter governos de um só, governos de poucos, governos de todos. E pelo critério qualitativo, nós temos na primeira coluna governos bons e na segunda coluna governos ruins, governos corruptos. Pasmem, Aristóteles está colocando a democracia como um governo corrupto, ruim, embora seja para todos. E eu explico a vocês por quê. Porque no entendimento dos gregos, um regime político ele tem que desenvolver a justiça. Tem que ser justo. Só que a democracia condenou o injusto. E o inocente condenado pela democracia, condenado injustamente, foi Sócrates, discípulo de Platão, que foi discípulo de Aristóteles. Aristóteles herda essa ideia, né? Consequentemente, tanto Platão quanto Aristóteles são radicalmente contra a democracia. E é sobre a égide do pensamento deles que a democracia na Grécia rui. Especialmente a partir do domínio de Alexandre Magno, das conquistas de Alexandre Magno, criando um império, substituindo a democracia por um império, uma capital unificada. A ideia de nação se forma a partir daí, né? Então, nós vamos imaginar que se o governo for de um só, para ele ser bom, ele é uma monarquia, para ele ser ruim, ele é uma tirania. Então, cuidado que às vezes a gente confunde monarquia com tirania, mas nem todo monarca é tirano. Depois ele vai dizer que se for o governo de poucos, bom é a aristocracia. Ele é aristocrata, ele é preceptor de um homem rico, de uma família rica. Alexandre Magno não vai se tornar o imperador do mundo todo porque era bonito, mas sim porque vinha de uma família de posses. Se for corrupto, de poucos, é uma oligarquia. Difícil separar aristocracia de oligarquia, né? A história brasileira é impregnada de aristocratas oligárquicos, né? E se for de todos, ele vai chamar de uma politeia, que na verdade é uma monarquia constitucional. Ou seja, o monarca não é tirano. Ele tem que estar a serviço de uma Constituição, de um complexo de leis. E se for para todos, mas for corrupta, má, é a democracia, que ele vai chamar de demagogia. Quer dizer, conversa da boca para fora, né? Sem muito fundamento. Por outro lado, a ética, enquanto a política trabalha a vivência do coletivo, a felicidade coletiva, a ética trabalha a felicidade individual.
Isso em grego a gente chama de eudaimonia. Ou seja, a ética aristotélica é eudaimônica, não vem de demônio não, viu? Eudaimonia vem de felicidade, satisfação. E aí, essa eudaimonia, ela vem a partir do aprendizado de algumas atitudes. Atitudes que têm que ser constantes, ou seja, tem que ser hábitos. Você tem que se habituar a praticar algumas coisas. Essas coisas têm que se habituar, Aristóteles vai chamar de virtude. Portanto, a ética aristotélica é uma ética da virtude. E esse treinamento, esse hábito, essa criação de hábito, né? Esse habituar-se, nós não nascemos com ele. Como diria Platão, pelas reminiscências, eu vou me recordando, né? Não, você vai aprender. E você vai aprender através do exercício, da prática. Então, nós falamos em Aristóteles uma ética eudaimônica, da eudaimonia, da felicidade, e, portanto, uma ética das virtudes. Aqui embaixo tem um quadro de virtudes. Ó. A virtude que não é os extremos. A virtude que é sempre o meio termo, que é sempre a média dos extremos. Você tem os vícios, ou excesso, ou a carência, ou a temeridade, ou a covardia, e a virtude está no meio termo. Quer dizer, entre a temeridade e a covardia, a coragem é o meio termo. Então, essa é a virtude que a gente tem que aprender, segundo essa ética de Aristóteles. Essa ética de Aristóteles a gente chama de ética teleológica. Também no terceiro ano nós vamos estudar a ética, e aí vocês vão aprender as 3 fundamentações da ética. Essa é a primeira. Ética teleológica, a palavra teleológica, que não confundam com teológica, que teológica vem de teologia e teleológica vem de teleologia, vem da palavra telos, que quer dizer finalidade. Ou seja, a ética estabelece o que é certo e o que é errado de acordo com a finalidade. A religião abraçou a teologia enquanto sua ética. A gente pode chamar também de ética consequencialista, porque estabelece as consequências. Veja bem, a religião diz, não faça isso. Se você fizer, você vai para o inferno. No caso, a nossa cristã, né? Não faça isso. Vou dar um outro exemplo. A ética ou a moral, depois nós vamos descobrir que é ética e moral são coisas diferentes, mas por enquanto ainda vamos falar sobre isso, como se fosse sinônimos. Quando um médico prescreve uma receita para a gente, então, vamos continuar a aula porque o vídeo anterior teve um problema, né? Acabou cortando aqui e vamos continuar. Quando um médico prescreve uma receita, a gente quer uma finalidade. Então eu vou seguir aqueles itens. Tal medicamento, tantas vezes ao dia. 2, tal medicamento, tantas vezes ao dia. Eu vou seguir aquela prescrição com um intuito, de um resultado, de uma finalidade. Portanto, a ética teleológica está fundamentada nisso. Você faz algo com um objetivo. O objetivo que Aristóteles está colocando aqui não é ganhar o céu, que a ética aristotélica não é religiosa. O objetivo aqui que Aristóteles está colocando é ganhar a felicidade, é ser feliz. A religião depois é que vai implementar essa ideia de castigo eterno, recompensa eterna, para assombrar a gente e controlar a gente. Né? Mas isso aí é outro assunto. Portanto, a ética aristotélica é chamada de ética teleológica. A perfeição é o meio termo entre 2 vícios. Um vício por excesso e um vício por falta. Essa gravura aqui em cima, ela é bem clara. É o meio termo. Uma linha tênue entre o bom e o ruim. Aqui, essa linha aqui, que está no meio, é que é a ética do meio termo. É a virtude. A virtude nem está em fazer sempre todo bom, nem em fazer sempre todo ruim. A virtude está entre ambas, né? Tá entre as duas. E por fim, o último assunto que a gente vai falar de Aristóteles, explicar de Aristóteles, é a estética. Estética de uma grande contribuição que Aristóteles deu à estética. Que aí ele conseguiu identificar as características do belo, mas não apenas falando sobre o que é belo. Aristóteles também incluiu, dentro de sua estética, as categorias do trágico, do feio, do cômico, que especialmente até Aristóteles, e nós estamos falando de Platão, óbvio, né? A beleza está ligada apenas ao que é belo.
Mas a ausência do belo não tem relação, até Aristóteles, com a estética. Aristóteles é quem vai criar essa relação entre a ausência do belo e a estética. E Aristóteles vai dizer que a beleza é uma propriedade objetiva, está no objeto, é objetiva, e é concreta. E especialmente essa concretude da beleza está na harmonia que ela passa para nós. Nós vamos estudar estética também no terceiro ano. E a refundação da estética na contemporaneidade acontece por um alemão chamado Alexander Baumgarten. E ele vai começar a trabalhar a estética justamente falando sobre essa teoria da harmonia. E aí, para que uma coisa seja bela, além da harmonia, existem outras duas características, são três. A primeira é a harmonia, né? A segunda é a grandeza e a terceira é a proporção. Então, se a coisa for harmônica, esplendorosa, grandiosa e for proporcional, diria Aristóteles, aí reside a beleza. A beleza, portanto, não é um atributo, não é algo impossível, como pensava Platão. A beleza é algo possível, está nos objetos. Desde que os objetos sejam simétricos, proporcionais, grandes, possuam grandeza e sejam harmônicos. Aí existe a beleza, né, nessa concepção aristotélica de belo. Vejam bem, além disso, existe uma outra característica na arte, diria Aristóteles, que é provocar catarse. Essa palavra a gente quase nunca usa. Seria a purificação das pessoas. Essa purificação se dá quando você está bem estressado e você escuta uma música e você melhora. Isso é catarse. Então, a primeira capacidade, digamos assim, né, das artes. Por isso que elas elevam o homem, os homens, a humanidade. Né? Segundo, é que ela é capaz de provocar reflexão. Ou seja, eu posso repensar algo, refletir sobre algo a partir da arte. A arte também é capaz. E por isso ela tem uma finalidade pedagógica. Ou seja, ela é capaz de nos ensinar algo. E especialmente ela é capaz de nos ensinar a ética, agir corretamente. E aí vejam essa tripla função. Ou seja, a arte em Aristóteles ela provoca a purificação dos sofrimentos da gente. Ela, ao mesmo tempo, ela provoca reflexão, ou seja, conhecimento. Você pode aprender as coisas. E nessas coisas que você pode aprender, vem a terceira finalidade, que é ensinar como a gente age corretamente. Tenham cuidado em ensinar a agir corretamente. Porque várias vezes nós sabemos o que é certo, nós já falamos sobre isso em Platão, mas nós fazemos o que é errado. Mas vocês vão me perguntar, como é que eu sei o que é certo e eu faço o que é errado? Eu volto a perguntar para vocês. Pode colar ou filar nas provas? Atire a primeira pedra quem nunca fez, mas não sabe que é errado? Saber não é o suficiente para fazer. Para fazer, além de saber, tem que querer. E às vezes você sabe o que é certo, mas você não quer fazer o que é certo. E você faz o que é errado. Então tem que ter cuidado com essa finalidade pedagógica de ensinar a ética, porque é um pouco controversa essa possibilidade de ensinar a fazer o bem. Mas a gente deve tentar, pelo menos não descrever totalmente da humanidade, né? Bem, esses foram os três assuntos os quatro assuntos, na verdade, que a gente tinha para discutir sobre Aristóteles, né? A gente finaliza Aristóteles, estética e política não estão no nosso livro, são assuntos que eu trabalhei à parte, além do que o nosso livro traz, né? Para vocês procurarem ler depois e tirar as dúvidas de vocês. Agora, na nossa aula, nós abrimos para o debate. Espero que vocês todos permaneçam bem, se cuidem. A pandemia não passou, infelizmente, embora todos nós gostaríamos que ela tivesse passado, mas infelizmente, né, ela não passou ainda. E o cronograma está lá na nossa sala de aula virtual para vocês anteciparem leituras e trazer as dúvidas para a gente tirar. Um forte abraço, meu povo, e até mais.